Flávio Bolsonaro, o 01, filhote do presidente da República, vai comprar, ou comprou, né, na verdade, né, comprou uma mansão em Brasília que vale 6 milhões de reais. Afinal de contas, né, quem não tem 6 milhões de reais na conta bancária, quem não tem esse dinheiro disponível, né, vou abrir a carteira aqui e ver quanto que eu tenho aqui. 6 milhões de reais? Para Flávio Bolsonaro, né, um grande empreendedor do ramo dos chocolates, do ramo imobiliário. O que é isso, né? Na verdade, na reportagem mostra que ele não deu 6 milhões de cara na lata, ele deu 3 milhões também, tudo bem, né? Troco. Deu 3 milhões e vai financiar o resto em 360 meses, né? Metade e o resto ele vai financiar. E enquanto eu falo aqui, vai passar as imagens da nova casa do senador Flávio Bolsonaro, uma maravilha, né? Uma mansão em Brasília, como eu disse. Se você olhar a mesa de jantar ali, tem para 20 lugares, ou seja, pode fazer festas com os amigos, né? Convidar a turminha lá do Rio de Janeiro, lá, o pessoalzinho que ele conhece, pessoal gente boa lá que faz construção em Rio das Pedras, né? Faz empreendimentos em Rio das Pedras, ou seja, eles podem agora encher essa casa de amigos e celebrar a cara de tacho, a cara de palhaço dos brasileiros, que financiam isso, na verdade, né? Estão financiando a nova casa do senador. É claro que você pode falar, né? Bem, é dinheiro dele, ele faz o que ele bem entender. E é fato, na verdade, se é um dinheiro lícito dele, ele faz o que ele bem entender. A questão não é essa. Certamente não é essa. A questão é que esse mesmo Flávio Bolsonaro está enrolado, está atolado até o pescoço com escândalos de corrupção, sendo investigado e com o presidente da República empreendendo todos os esforços para blindar o filho dele. Inclusive, agora, recentemente, né, uma decisão da Justiça determinou que os relatórios do COAF, que indicavam movimentações suspeitas nas contas do Flávio Bolsonaro de pessoas próximas a ele, não poderão ser usados na investigação no suposto esquema de rachadinha que o Flávio encabeçaria. Flávio, Fabrício Queiroz e milicianos do Rio de Janeiro. Então, tem uma frase, na verdade, uma frase bíblica, né, é um versículo bíblico que diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Embora, supondo que o dinheiro seja de vias legais, né, dinheiro que ele guardou, poupancinha que ele fez com os investimentos que ele tem, com as compras de imóveis que ele fez, ou com o salário do senador dele, vamos supor que seja um dinheiro totalmente limpo. Nesse momento em particular, no meio da investigação, no meio desses escândalos, com o presidente da República sendo o pai dele, me parece bastante inapropriado, me parece bastante, como eu disse, é cagar na cabeça dos brasileiros. É isso. É zombar da cara das pessoas. É zombar da cara de quem é oposição ao Bolsonaro, mas também é zombar da cara de quem é eleitor do Bolsonaro, que votou no Bolsonaro, na família do Bolsonaro, né, no Flávio Bolsonaro, no Eduardo Bolsonaro, no Carlos Bolsonaro, botou toda essa família, toda essa caterva no poder, com base no discurso que eles combateriam a corrupção. E daí você tem diferentes denúncias de corrupção dos Bolsonaros, e um deles, o mais enrolado, o que mais teve a cobertura na imprensa, o que mais tem contas a prestar, o que mais deve satisfação comprando uma mansão de 6 milhões de reais. Inclusive tem um outro ditado que é: a mulher de César não basta ser honesta, tem de parecer honesta, deve parecer honesta. E tem a ver com isso, né? Se você tem uma família que está o tempo todo arrotando moralidade, o tempo todo arrotando, sabe, essa luta anticorrupção, eles devem ser o primeiro ponto de exemplo para os demais. A primeira coisa é que eu acho que ninguém deveria enriquecer na política. Primeira coisa. Ninguém deveria ter salários nababescos na política. Primeira coisa. Antes de tudo, eu sei que tem gente que argumenta que os altos salários são para poder evitar corrupção, mas isso é balela completa porque não evita nada. Exercer um cargo público, político, deveria ser a consciência cidadã dessa pessoa de que ela está prestando serviço para a sua nação e para o povo, para a população, para os eleitores. Não deveria ser uma carreira, não deveria ser algo que alguém vai e ganha 40 mil reais, 35 mil reais para ser um deputado, para ser um senador, para ser algum cargo eletivo. Isso é um absurdo, isso para mim é um desrespeito com o dinheiro público, na verdade, né? E a corrupção não se evita com esses altos salários, porque o dinheiro rola, né? O dinheiro circula, os lobistas, as empresas que compram deputados, os dinheiros que vão circulando ali nos bastidores, malas de dinheiro, dinheiro na cueca, dinheiro no rabo, basta de pensar também num outro político, né? Dinheiro no rabo da pessoa. Então, altos salários na política não evitam a corrupção. E aqui a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar
em toda a proposta, né, em toda a estrutura democrática, nos mecanismos que foram criados e que são elaborados, concebidos para proteger as instituições e para proteger a República contra esse tipo de maus usos do dinheiro público e do poder que essas pessoas angariam, né? Então toda a estrutura republicana, democrática, ela é pensada para diluir o poder. Então, primeiro ponto, a tripartição dos poderes, que você tem lá o legislativo, o executivo e o judiciário dividindo essas atribuições e diluindo o poder. E depois você dilui isso ainda mais, né? No Senado e na Câmara dos Deputados, você dilui o poder, você tem centenas de deputados, isso dilui o poder, você tem diferentes instâncias para diluir o poder. No judiciário é a mesma coisa, isso tem juiz de primeira instância, depois você tem instâncias superiores, que isso vai podendo dar a possibilidade de reformar decisões que são equivocadas, ou incorretas, ou injustas. É a diluição do poder. A gente não pode confiar em pessoas com poder. E esse é o princípio mais básico de democracias. A gente não pode confiar em pessoas com poder. Então, quanto menos poder ela tiver, melhor para a democracia. Quanto mais espalhado isso for, quanto mais disperso isso for, quanto mais fragmentado for o poder, melhor para as pessoas, melhor para os cidadãos, melhor para as instituições e melhor para todo o sistema, na verdade. A gente não pode confiar em pessoas com poder, porque quando a pessoa tem poder, ela quer mais poder e ela faz de tudo para poder angariar mais poder. E o modo como elas obtêm poder, na verdade, se dá em diferentes níveis também, né? Um deles é certamente financeiro. Quem tem grana, compra poder. Quem tem grana, compra políticos. Quem tem grana, manipula o poder, compra votos. Quem tem grana, manipula o jogo político. Então, o dinheiro é um aspecto de poder. O segundo aspecto de poder é o medo, a intimidação. Então, se você tem poder, se você pode prejudicar a vida de alguém, você usa do seu poder para isso. Então pode ser ameaça de violência institucional mesmo, né? Eu sou teu patrão e você me obedeça, senão você vai ser punido, vai ser demitido, vai ser, sei lá, qualquer coisa. Ou mesmo de repressão, né? Um policial que abusa de sua autoridade, um juiz que abusa de sua autoridade, um senador que dá uma carteirada. Ou seja, você tem essa força da intimidação, do cargo que eu ocupo, de quem eu sou e como você vai me obedecer porque eu estou acima de você. Então, esse é o segundo nível de utilização do poder. E o terceiro aspecto, que eu consigo pensar pelo menos, tem da concentração desse poder, né? Então é quando uma pessoa vai reunindo, né, vai atraindo, através dessas outras forças da intimidação ou do dinheiro, vai atraindo para si cada vez mais poder e assim ela começa a distorcer, se torna um buraco negro e começa a distorcer tudo ao redor dela. Então, por exemplo, o que a gente vê agora, como eu disse, é um governo, um presidente que entra com a promessa de combater a corrupção. E o que ele faz é justamente o oposto disso. O que ele faz é enfraquecer as instituições, é enfraquecer os mecanismos de controle de corrupção para favorecer um filho envolvido no escândalo de corrupção. E aí, nesse movimento, você vê o centrão político se aproximando disso, o que, por um lado, blinda filho do presidente e, simultaneamente, blinda o próprio presidente. Porque é o outro que está envolvido em uma série de atos que ele perpetrou ao longo desses últimos anos que poderiam ser considerados como criminosos e que poderiam levar ao impeachment. Se aquilo que o Bolsonaro fez durante a pandemia não foi criminoso, nenhum outro presidente na história do Brasil poderá ser impeachmentado. Inclusive, isso é um argumento utilizado para o impeachment do Trump também. Muitos representantes lá diziam assim, olha, se aquilo que o Trump fez de incitar, por exemplo, a violência no Capitólio não for um crime passivo de impeachment, nada mais vai levar alguém a ser impeachmentado. Então, aquilo que o Bolsonaro está fazendo, que muitos dizem que é genocídio, que é intencionalmente levar à morte de segmentos inteiros sociais, a centenas de milhares de pessoas, se aquilo que ele está fazendo agora não for passível de impeachment, remoção do cargo, cassação de direitos políticos, nada mais será. Nada mais. Então, é quando a pessoa já reuniu o poder suficiente que tudo orbita esse poder e nada mais parece ser possível fazer contra ela. A gente falou ontem aqui, por exemplo, da PEC da impunidade, né, chamado PEC da imunidade, mas PEC da impunidade, que seria um outro mecanismo justamente para blindar os poderosos, para que eles não tenham que prestar contas por aquilo que eles fazem. Então, tem havido, nos últimos anos, esse desmonte dos princípios, desses elementos, desses mecanismos, dessas formas de controle da corrupção no Brasil. É que uma coisa é óbvia que eu preciso falar também aqui. O brasileiro não é o único povo corrupto do mundo, não. Não são apenas os políticos brasileiros que são corruptos. A diferença, até onde eu perceba, tem a ver com duas coisas. Uma delas é com esses mecanismos de controle. Se a pessoa sabe que se ela pisar
na bola, se ela cometer algum tipo de crime, se ela cometer algum tipo de ato de corrupção, que ela vai ser pega e punida, isso é algo que vai constranger a pessoa. Então, assim, eu não vou fazer porque eu vou ser pego. É um desmotivador, na verdade. Você sabe que se você cometer um crime e você ser pego, você certamente vai pensar 2 vezes antes de fazer isso. É um elemento de coação. E o segundo elemento tem a ver com a percepção popular também, a percepção do público eleitor. Então, assim, se o cara soubesse que, ao ser denunciado por um crime de corrupção e ser condenado, que ele jamais vai se eleger na vida, que ele vai ser apontado na rua como olha o corrupto, se ele soubesse disso, também pensaria 2 vezes. Só que acontece, esses mecanismos estão sendo destruídos, como eu falei, né? Esses princípios de, não, cometer um crime vai ser julgado, estão sendo desmantelados. A olhos vistos, na verdade, né? É um esforço deliberado e escancarado de desmontar os mecanismos de controle da corrupção no Brasil. Isso é evidente. Tanto que agora você tem essa decisão aí para blindar o Flávio Bolsonaro. E que, de certo modo, legitima agora essa compra da mansão dele, né? Bem, eu sou inocente, então, assim, ninguém vai me pegar mesmo, vou lá comprar uma mansão agora para mostrar para todo mundo que eu tô por cima da carne seca. E a segunda coisa tem a ver com essa percepção popular, como eu disse, que os brasileiros votam na pessoa corrupta, ou com inúmeras denúncias, e nem se lembra daquilo que o cara fez. Não há essa consciência política, cívica, eleitoral. Esse cara fez isso, eu vou estudar o histórico desse sujeito, né? Tem um deputado aqui, eu vou ver quem é essa pessoa, quem é esse sujeito, o que ele já fez. Quais são os escândalos que estão envolvidos? Ninguém faz esse trabalho, ninguém faz esse esforço. A pessoa vota lá porque, vou votar porque ganhou um panfletinho na fila da votação. Ou porque o cara foi lá no bairro lá e comeu um pastel junto comigo. Então, de fato, nesse sentido, o sistema eleitoral brasileiro também reflete um pouco essa apatia política do povo, né? Simplesmente tanto faz, todo mundo é corrupto mesmo, tanto faz. Põe esse cara lá porque se botar outro vai ser a mesma coisa. É um espírito de desprezo pela política, né? De antagonismo com a política. As instituições não são vistas como parceiras da população. O povo não olha para os representantes e pensam que eles são aliados no combate à desigualdade, no combate à pobreza, no combate às inúmeras mazelas que assolam o país. Os políticos são vistos como exploradores e tanto faz. Se pôr isso aqui, se pôr o outro, não faz diferença. Todo mundo é corrupto, todo mundo é bandido, não faz diferença. Sendo que, na verdade, faria diferença, né? Se houvesse uma consciência minimamente existente nas pessoas de votar em quem parece ser mais honesto, em quem tem uma trajetória de probidade, né? Uma trajetória de atos responsáveis. Se houvesse essa consciência de saber em quem você está votando, certamente a gente evitaria uma série de escândalos, inúmeros escândalos de corrupção. Se as pessoas houvessem pesquisado sobre os Bolsonaros, por exemplo, se soubessem quem eles são, se soubessem a reputação que eles têm, o que eles fizeram, o modo como eles se comportam, aquilo que eles representam de fato, talvez eles não estivessem no poder agora. Mas a população não pensa nisso. Ou cai na conversa fiada, ou cai na demagogia, cai no papo. Não, eu sou contra a corrupção, a pessoa ouve, olha, ele é contra a corrupção, e vota numa pessoa que está te enganando. Que nunca pensou, que nunca teve qualquer proposta de fato para combater a corrupção, que só surfou no espírito. E o mais triste de tudo é saber que isso vai continuar se repetindo, porque desde sempre, na verdade, né? O Brasil é um país, desde a sua proclamação da República, que segue de golpes em golpes, né? De rupturas democráticas e rupturas democráticas. Na verdade, a democracia sempre foi muito frágil, sempre foi de uma elite, sempre foi de um grupo muito específico, mas sempre foi de golpes em golpes. Então, assim, tem uma tentativa de uma democratização e daí um golpe de Estado. Uma tentativa de democratização e golpe de Estado, e isso vai se sucedendo, né? Tem um livro que eu recomendo para vocês de tempos em tempos aqui, está aqui atrás, esse aqui, Por que as Nações Fracassam? Se não me engano, é um livro de 2004. Mas eles usam um modelo, né, eles têm uma percepção, uma tese institucional, que os países fracassam porque têm instituições extrativas, ou seja, uma elite que controla tudo e busca o máximo de lucro, tentando explorar a população, então é apenas um grupo que é privilegiado, e em contrapartida você tem instituições inclusivas, ou seja, que redistribui o poder, redistribui oportunidades, que equaliza um pouco, pelo menos, o jogo. E daí, nesse livro, lá pelo finalzinho, eles citam o caso do Brasil. E eles mostram como um dos casos positivos, né, de um país que estava tentando fazer, sabe, uma transformação em suas instituições, justamente com esse intuito de torná-las inclusivas. Então, o Brasil era visto, até pouco tempo atrás, como uma das grandes nações do futuro, um dos países que se tornaria um dos importantes players
mundiais, né, internacionais. E o Brasil tinha uma reputação internacional. O Brasil tinha, de fato, consolidou uma reputação como uma das grandes nações emergentes, assim como outros países também. Naquele momento, né, tinha lá uma meia dúzia de países que despontavam como a promessa do futuro. E isso foi destruído. Isso foi destruído em questão de anos, poucos anos, 4, 5 anos, isso foi totalmente destruído, gente. A imagem do Brasil hoje é do fracasso. A imagem do Brasil hoje é de um país que mergulhou no buraco. E muitos não veem saída. E o Bolsonaro faz parte de todo esse processo de mergulho no buraco, é o mais fundo dos poços aqui. E mostra, como eu falei, essa falta de consciência, né? Essa falta de compreensão do jogo político, que nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual. Nem todo mundo representa as mesmas coisas, nem todo mundo é bandido, nem todo mundo é corrupto. Que você pode, na hora de optar, escolher alguém que seja minimamente digno para ocupar o cargo eletivo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, né? Primeiro sobre a compra da casa, da mansão, né? Não é casa, uma mansão em Brasília, 6 milhões de reais que o Flávio Bolsonaro, o dono de uma franquia de chocolates, envolvido numa denúncia de escândalo de corrupção, de rachadinha na Alerj, com possíveis vínculos com milicianos cariocas, que está sendo blindado agora pela estrutura governamental e pela estrutura estatal, de certo modo. O que você pensa sobre isso e também sobre esse desmonte dos mecanismos de controle de corrupção e dessa retórica vazia dos bolsonaros de combate à corrupção também? Me diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Estamos agora com um curso de escrita narrativas para quem quer aprender a escrever melhor, publicar um livro ou se tornar um escritor, e também confira meus livros. Tanto isso aqui sobre Bolsonaro, com essa retórica vazia do Bolsonaro, e também esse romance histórico sobre Jesus, o rei dos judeus, e lançamento de janeiro, a tradução que eu fiz do grego, do poema clássico do Hesíodo chamado Teogonia, que mostra o nascimento dos deuses da mitologia grega. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!